mensagens que o tempo tentou silenciar. Palavras enterradas sob o peso do medo, da política e da incredulidade. Há verdades que não foram ditas em púlpitos, nem sussurradas em confissões. Revelações que jamais chegaram ao povo de Deus. Mas Padre Pio, um homem marcado pelas chagas de Cristo e pela intimidade com o sobrenatural, sabia. Ele viu o que muitos fingiram não ver. Sentiu nas madrugadas de oração a dor do que está por vir. E mesmo envolto pelo silêncio sagrado da obediência, deixou pistas. Entre véus e metáforas, entre lágrimas e cartas, ele falava de um tempo em que Roma vacilaria e o mundo inteiro cambalearia com ela. Imagine um cenário onde o trono de Pedro se cala, onde a autoridade que representa o elo entre céu e terra é colocada em xeque, onde as multidões olham para o Vaticano e não encontram mais luz, mas confusão. Em visões recebidas em profundo estado de êxtase, Padre Pio pressentiu o colapso de uma ordem espiritual que, por séculos, sustentou a esperança dos fiéis. Não por desobediência de um homem, mas por uma infiltração lenta, quase invisível, de forças que já não servem a Deus, mas ao caos. Ele chorou por um tempo em que as profecias deixariam de ser simbólicas para se tornarem realidade encarnada. Mas o que exatamente Padre Pio viu? O que os arquivos da Igreja esconderam? Por que tantas de suas cartas foram censuradas ou reinterpretadas? Quando ele dizia, uma grande escuridão cobrirá o mundo, não falava apenas de tragédias naturais ou de guerras entre nações. Ele falava de um eclipse espiritual, de uma cegueira coletiva que tomaria até os consagrados, de cardeais contra cardeais, de altares manchados não por vinho, mas por orgulho e heresia. E mais ainda, falava do fim iminente de um ciclo que, segundo profecias antigas, culminaria com o último Papa antes da grande purificação. Padre Pio não estava só. Outras vozes sagradas, esquecidas pelo tempo ou silenciadas por conveniência, anunciaram esse mesmo abalo. São Malaquias, com sua enigmática lista papal. Nossa Senhora em La Salette, revelando entre lágrimas que Roma perderá a fé e se tornará a sede do Anticristo. E até mesmo as mensagens de Fátima, das quais parte foi ocultada por décadas. Há uma linha vermelha que liga todas essas advertências, uma linha que não pode mais ser ignorada. E Padre Pio, obediente à sua missão, confirmou essas verdades com sua vida, suas dores e sua palavra sagrada. Hoje, quando o mundo parece cambalear entre crises e decadência moral, essas profecias voltam com força, não como um fardo, mas como um chamado. A revelação omitida não é um fim, mas um início, o despertar espiritual de um povo adormecido. Padre Pio sabia que o sofrimento é o maior mestre e que antes da glória vem a cruz. E ele não temia essa verdade. Ele a abraçava com fé inabalável, dizendo que a esperança não morre com os sinais do fim, mas renasce com a certeza de que Cristo está à porta. Nos próximos minutos, você será guiado por um caminho revelador. Não de teorias conspiratórias, mas de luzes acesas por santos que enxergaram além do véu. Você vai entender por que o fim do papado, como conhecemos, pode estar mais próximo do que pensamos. Vai mergulhar em palavras ocultas, sinais esquecidos, visões proibidas. E, principalmente, vai sentir a urgência de preparar o coração, não com medo, mas com fé. Este vídeo não é um alarme, mas um despertar. Padre Pio não queria provocar pânico, mas conversão. Ele compreendia que a dor, quando iluminada pela graça, é o princípio da verdadeira transformação. Por isso, abra o seu espírito para o que será dito. Não resista à verdade apenas porque ela assusta. Há bênçãos escondidas no meio da tempestade. E talvez, ao final deste vídeo, você entenda por que o silêncio de certos pastores grita mais alto do que muitos sermões. Permita-se questionar. Permita-se sentir. Padre Pio dizia que a alma que busca a verdade nunca está sozinha. E se você chegou até aqui, é porque foi chamado. Não por mim, mas por algo muito maior. Algo que está além das palavras e das imagens. Algo que pulsa nos mistérios que o céu decidiu, por fim, revelar. E agora, sem filtros nem censuras, é chegada a hora de escutar. O silêncio do céu e o grito da terra. Há momentos em que o céu parece calar, mas na verdade está chorando.
Padre Pio, com seu coração dilacerado pelas dores do mundo, sabia discernir quando o silêncio divino era apenas aparente. Em suas noites de vigília, quando o mundo dormia e as almas se perdiam, ele ouvia os sussurros do sobrenatural. A humanidade, afastada de Deus, havia se tornado surda às advertências que vinham do alto. Mas para os puros de coração, como o frade de Pietrelcina, nada era oculto. Ele dizia que quando a terra geme, o céu não se cala, apenas observa, esperando que os filhos retornem à obediência. Mas o que fazer quando até os pastores deixam de ouvir a voz do pastor? Quando as estruturas da fé são minadas por dentro e os sinais se multiplicam sem que ninguém os anuncie? Padre Pio via esse tempo se aproximando como quem vê a sombra avançando sobre a porta. Lentamente, inevitavelmente, a igreja começava a balançar. Muitos zombaram de suas visões. Chamaram-no de alarmista, de exagerado. Mas ele não se defendia. Oferecia suas dores em silêncio. Seus estigmas eram mais que feridas físicas. Eram sinais vivos de um Cristo que ainda sangrava pela traição dos seus. E uma de suas maiores dores era justamente perceber que a corrupção espiritual se infiltrava nos bastidores do Vaticano, como um câncer escondido sob vestes solenes. Ele avisava que os tempos finais não seriam reconhecidos por catástrofes externas, mas por uma degeneração interna. Quando o altar se tornasse palco, quando a cruz fosse substituída por discursos, quando o arrependimento fosse substituído por conveniência. Era nesse cenário que o fim do papado tradicional começaria a se formar, não por uma explosão, mas por erosão. A figura do Papa sempre foi sinal de unidade, mas Padre Pio sabia que haveria um tempo em que essa unidade seria quebrada. Um tempo em que 2 papas coexistiriam, mas somente um seria legítimo diante de Deus. Ele não nomeou nomes, não apontou dedos, mas orava incessantemente com lágrimas nos olhos para que os fiéis não fossem enganados. Ao longo das décadas, a profecia parecia adormecida, mas bastou o mundo mergulhar em crises, escândalos e divisões internas para que as palavras do frade começassem a pulsar como feridas abertas. Ele falava de um tempo de purificação, em que apenas os verdadeiros seriam provados. Um tempo onde os falsos pastores fugiriam diante do lobo. E o povo de Deus, novamente, teria que escolher entre a comodidade e a verdade. Padre Pio ensinava que Deus permite o caos, não como castigo, mas como instrumento de retorno. Cada crise é um convite ao arrependimento. Cada abalo é um chamado à fidelidade. E diante da ameaça do colapso espiritual, o próprio Cristo se levanta com justiça, não para destruir, mas para limpar a sua casa. E o coração do frade sabia: antes da nova luz, virá a grande noite. Mas nessa noite, uma luz secreta brilhará nos corações dos fiéis. Uma chama acesa pela fé, não pelas instituições. Padre Pio clamava para que não nos apegássemos às estruturas, mas ao Evangelho vivo. Porque quando tudo parecer ruir, será essa fé simples, pura e perseverante que sustentará o remanescente fiel. A última batalha invisível. O mundo sempre esperou o fim com olhos humanos. Guerras, bombas, terremotos. Mas Padre Pio via com os olhos do Espírito. Para ele, a última batalha não seria contra exércitos armados, mas contra ideias corrompidas, contra doutrinas infiltradas nos púlpitos, contra a banalização do sagrado dentro da própria igreja. O apocalipse não começaria nas ruas, mas nos corações que deixaram de arder por Deus. E o campo de guerra seria o altar. Padre Pio sabia que o inimigo é astuto. Ele não invade, ele seduz, não confronta, corrompe. E foi isso que ele via se espalhar como fumaça dentro dos templos. Liturgias vazias, comunhões sem confissão, pastores preocupados com poder e imagem. O que antes era sagrado, agora era espetáculo. E assim, a profecia se desenhava. O fim do papado tradicional viria não por ataque externo, mas pela quebra interna da autoridade espiritual. Muitas de suas confissões duravam horas, porque ele sabia que o pecado oculto é mais perigoso que o escândalo público. E ele via isso também nos bastidores da cúria. Pessoas que, vestidas com roupas de piedade,
Negavam em atitudes tudo o que proclamavam nos altares. Sua alma sofria, porque sentia que o templo estava sendo profanado por dentro, não por inimigos declarados, mas por servos fingidos. Em uma de suas mensagens mais contundentes, ele afirmou: virão tempos em que a igreja será escurecida, e os fiéis confundirão o falso com o verdadeiro. Ele não dizia isso por revolta, mas por amor. Seu zelo era como o de Cristo no templo, quando expulsou os vendilhões. E sua dor, silenciosa, era por ver que muitos dos que deviam defender a fé estavam, na verdade, vendendo-a por aplausos e cargos. Esse processo não é rápido. É como uma infiltração que, pouco a pouco, apodrece as fundações. A tradição é ridicularizada, o sagrado é modernizado, o arrependimento é descartado. Padre Pio avisava: quando tudo parecer progresso, é sinal de que algo essencial foi perdido. A cruz não é confortável. E uma fé sem cruz não é cristã, é ilusão. Ele dizia ainda que os verdadeiros sinais do fim seriam vistos na divisão, não apenas entre os homens, mas dentro da própria hierarquia eclesial. Bispos contra bispos, doutrinas se contradizendo, pastores negando milagres, e, o mais doloroso, o povo sendo levado ao erro por aqueles que deveriam guiá-lo à verdade. O anticristo não se manifestaria de forma caricata, mas como um pregador moderno, vestido de bondade, mas vazio de arrependimento. Esse é o grande engano. Pensar que o fim virá como destruição externa, quando na verdade ele virá como deformação interna. A fé será relativizada. A verdade será chamada de intolerância. E os verdadeiros cristãos serão perseguidos não por ateus, mas por falsos cristãos. Padre Pio via isso com clareza espiritual, e suas lágrimas, silenciosas, eram um clamor para que o povo despertasse. Mas mesmo diante de tudo isso, ele não pregava o desespero. Sua fé era inabalável, porque confiava que Deus jamais abandona seus pequenos. Haverá caos, sim, mas também haverá remanescentes, e esses, mesmo escondidos, serão a força viva da igreja. Porque o templo pode ruir, mas a fé verdadeira é indestrutível. E é nela que está o verdadeiro trono de Pedro. A mensagem de La Salette e o eco em Pietrelcina. Padre Pio nunca esteve sozinho em suas visões. Séculos antes, em uma montanha isolada da França, Nossa Senhora apareceu a duas crianças e deixou uma das mensagens mais perturbadoras da história da Igreja. Em La Salette, ela chorava, literalmente chorava, e dizia: Roma perderá a fé e se tornará a sede do Anticristo. Essas palavras ecoaram nas profundezas do coração de Padre Pio, que as reconheceu como legítimas. Para ele, essas revelações não eram lendas ou exageros apocalípticos, mas avisos maternos. Deus nunca destrói sem antes avisar. Nunca purifica sem antes oferecer misericórdia. E cada profecia é, antes de tudo, um convite à conversão. Mas ele também sabia: quando a conversão não vem, o juízo se aproxima. E o tempo que a Virgem anunciou em La Salette estava se cumprindo aos poucos, diante dos olhos cegos de uma humanidade distraída. Padre Pio lia essas mensagens com oração e discernimento. Sabia separar o misticismo exagerado da verdadeira revelação. E reconhecia em La Salette um alerta direto aos pastores. A infidelidade do clero seria o motor do colapso. Não porque Deus o desejasse, mas porque o livre-arbítrio permitiria que muitos trocassem a cruz pelo aplauso. E o resultado seria devastador. Um vácuo de fé no próprio coração de Roma. La Salette fala de uma grande apostasia. Padre Pio chamava isso de o esfriamento do amor. Não mais pregadores inflamados pela verdade, mas palestrantes tentando agradar a todos. Não mais padres dispostos a morrer por Cristo, mas diplomatas tentando não se indispor. Ele via o tempo em que a igreja não seria perseguida por fora, mas esvaziada por dentro. Um templo cheio de gente e vazio de Deus. A mensagem de La Salette também dizia que o demônio se infiltraria até o topo da igreja. Muitos tremeram com essa frase, mas Padre Pio a confirmava com dor. Não como acusação, mas como constatação espiritual. Ele sentia que muitos que usavam a batina, na verdade, trabalhavam contra o reino.
e que o clamor do povo já não subia mais como incenso, mas como ruído sem fé. Mas ainda havia esperança. Em cada aparição verdadeira da Virgem, havia um apelo. Rezem, rezem muito. Padre Pio fazia disso o centro de sua missão. O rosário era sua arma, a oração seu escudo. Ele dizia que com 1/3 nas mãos, o fiel resistiria até mesmo ao colapso do Vaticano, porque o céu nunca abandona os que oram com o coração puro. A conexão entre La Salette e Padre Pio é mais do que simbólica. Ambos foram instrumentos de advertência e consolo. Ambos nos lembram de que antes da vitória virá a prova, e que o caos dentro da igreja é apenas o prenúncio de uma purificação que a tornará mais santa, porque o ouro se prova no fogo e a verdadeira fé se prova na perseguição. E é por isso que, mesmo diante do horror profetizado, Padre Pio não pregava medo, mas vigilância. Seu chamado era claro. Não se escandalize com os escândalos, mas reze mais. Não abandone a fé por causa dos infiéis, mas aprofunde sua intimidade com Cristo, porque no fim, só permanecerão de pé aqueles que souberem ajoelhar-se. O véu rasgado das profecias de Fátima. Padre Pio tinha um olhar atento sobre as revelações de Fátima. Embora o mundo as tenha recebido com certo entusiasmo devocional, ele sabia que parte crucial da mensagem havia sido suprimida. Ele dizia que os segredos guardados sob trancas no Vaticano não estavam apenas sendo ocultados da curiosidade pública, mas da consciência espiritual dos fiéis. O terceiro segredo, especialmente, continha algo que poderia abalar o coração da igreja. E talvez fosse justamente por isso que ficou tanto tempo em silêncio. Quando Lúcia revelou que em Portugal se conservará o dogma da fé, Padre Pio entendeu que isso implicava que em muitos outros lugares ele seria abandonado. A fé, que deveria ser rocha, passaria a ser moldada pela opinião. E o Papa, que deveria ser um guardião, se veria diante de escolhas políticas disfarçadas de pastorais. Era o prenúncio da confusão, do relativismo doutrinal, da diluição da verdade. Ele acreditava que o segredo não se referia apenas a perseguições físicas ou atentados, mas à perda espiritual dentro da própria igreja. Um tempo em que o povo de Deus não reconheceria mais a voz de Deus, porque os que deviam proclamá-la já não o faziam. Um tempo em que se falaria muito de misericórdia, mas se esqueceria da conversão. Um tempo em que o inferno seria tratado como metáfora e o pecado como escolha pessoal. Padre Pio temia mais a corrupção da doutrina do que qualquer perseguição externa. Ele dizia que o maior ataque do demônio não seria contra os fiéis leigos, mas contra os consagrados. Porque se a cabeça for ferida, todo o corpo sofre. E ao ver as mensagens de Fátima relativizadas, tratadas como superstição por alguns setores da igreja, sua alma ardia em oração e reparação. A revelação omitida não era uma ameaça, era uma chance. Uma chance de mudar o rumo, de retornar ao essencial, de santificar-se na dor. Mas a humanidade rejeitou o chamado, e Padre Pio sabia que quando o aviso é ignorado, o juízo se aproxima, não como castigo, mas como consequência. E o coração profético do frade já antevia o colapso da ordem visível da igreja. Ele dizia que não devemos esperar que o anticristo venha com sinais espetaculares. Ele viria como confusão, como um falso bem, como um pastor sem cruz. E muitos o seguiriam, porque sua voz pareceria mais doce do que a da renúncia. Mas seria uma doçura envenenada, que tiraria da alma o desejo da eternidade. Fátima é, para Padre Pio, a última advertência clara antes da noite. E ele a abraçava com fé, mesmo sem compreender todos os detalhes. Porque seu coração estava entregue e sua confiança era plena. Ele dizia: se a igreja parecer morrer, não tema. O Cristo já passou por isso. Depois do Calvário, vem a ressurreição. Mas antes da aurora, todos os santos devem passar pela cruz. E hoje, diante de um mundo mergulhado em crise e de uma fé abalada por escândalos, as palavras de Fátima e a visão de Padre Pio soam mais vivas do que nunca. O véu foi rasgado, e quem tem olhos para ver, verá. O último Papa e a profecia de São Malaquias.
Padre Pio conhecia a antiga profecia de São Malaquias, o arcebispo irlandês que teria tido visões sobre todos os papas até o fim dos tempos. Embora não tenha feito disso um tema central em seus ensinamentos públicos, suas orações indicavam que levava tais advertências a sério. Ele acreditava que Deus fala também através de símbolos e enigmas, e que cabe aos santos decifrá-los à luz da fé e da cruz. A profecia termina com uma figura enigmática. Petrus Romanus, o Pedro Romano, que pastorearia o povo de Deus em meio a grandes tribulações, até o julgamento final. Padre Pio via esse símbolo não como um homem específico, mas como o último vestígio da verdadeira autoridade espiritual antes da grande purificação. Um papa solitário, abandonado, combatido de todos os lados, inclusive por dentro. Ele dizia que o fim do papado, como conhecemos, não viria com uma explosão ou um golpe, mas com um esvaziamento da autoridade moral. Um tempo em que o sucessor de Pedro seria tratado como peça decorativa, enquanto decisões cruciais seriam tomadas por forças ocultas. E o povo, confuso, já não saberia mais quem seguir. Padre Pio sofria por ver que a obediência ao Papa, virtude tão exaltada pelos santos, seria usada como escudo para justificar heresias sutis. Ele dizia: a verdadeira obediência é a verdade. Não se obedece a homens, mas a Deus. Quando um papa se desvia da fé apostólica, dizia ele, é dever do fiel rezar por ele, mas não seguir seus erros. Essa visão não o tornava rebelde, mas profundamente fiel. Para ele, a fidelidade não é cega. Ela é iluminada pelo Espírito Santo. E o verdadeiro fiel é aquele que, diante da escuridão, se apega ainda mais à luz do Evangelho, mesmo que tenha que caminhar sozinho. Porque a verdade nunca perde sua força, mesmo quando é sussurrada. A profecia de São Malaquias não é dogma, mas serve como aviso. Padre Pio a compreendia como uma linguagem simbólica, como os Salmos ou o Apocalipse. Mas sua intuição espiritual lhe dizia que os tempos finais se aproximavam. E que o último Papa enfrentaria o maior desafio de todos: manter a fé quando tudo ao redor já a tivesse abandonado. Para ele, o perigo não estava no Papa em si, mas na sombra que cresceria ao seu redor. Nas alianças políticas, nos discursos vazios, nas promessas de paz sem conversão. Era a preparação para um tempo em que a autoridade espiritual seria entregue, não ao Cristo, mas a ideologias humanas. E ali começaria o caos global. E mesmo diante disso, Padre Pio não perdia a esperança. Ele dizia que o Espírito Santo nunca abandonaria a Igreja, mesmo que ela passasse por uma morte simbólica. Assim como o Senhor foi sepultado e ressuscitou, também a Igreja renasceria, mais pura, mais fiel, mais santa. Mas antes da glória, virá o abandono. A purificação pelo sofrimento. O caminho do remanescente. Fiel Padre Pio nunca prometeu aos seus filhos espirituais uma vida sem dor. Ao contrário, ele dizia que o sofrimento era o selo dos escolhidos. Para ele, a purificação da Igreja viria da mesma forma como vem a purificação da alma, pela dor, pela provação, pela renúncia. O caos global e o colapso do papado não seriam apenas sinais de juízo, mas também instrumentos de renovação. E quem resistisse à tempestade com o coração firme, veria a luz renascer. A purificação que ele previa seria espiritual, mas também dolorosamente visível. Igrejas fechadas, sacramentos profanados, mensagens adulteradas. Um tempo em que o nome de Deus seria usado como fachada para interesses humanos. Mas nesse cenário sombrio, ele acreditava que um grupo permaneceria. O remanescente fiel. Homens e mulheres simples, escondidos, mas profundamente conectados ao céu. Esse remanescente não estaria nas manchetes. Estaria de joelhos. Não se vestiria com ouro, mas com humildade. E segundo Padre Pio, carregaria a verdadeira tocha da fé. Eles seriam os novos mártires, não necessariamente com sangue, mas com solidão, com calúnia, com abandono. Eles seriam rejeitados pelos seus próprios irmãos de fé, porque recusariam aceitar a corrupção disfarçada de evolução. Ele os chamava de almas reparadoras. Pessoas que, com oração, jejum e sacrifício silencioso,
sustentariam o mundo espiritual enquanto o visível desabava. Eles seriam como colunas invisíveis da igreja. E muitos deles, dizia ele, nem saberiam o quanto eram importantes. Seriam mães anônimas, sacerdotes escondidos, jovens silenciosos, todos unidos por uma chama interior que o caos externo não conseguiria apagar. Padre Pio dizia que a fidelidade seria testada em níveis jamais vistos. Haveria falsos sinais, prodígios enganosos, líderes com palavras sedutoras. Mas quem estivesse enraizado no Evangelho não seria enganado. O segredo para ele era viver com intensidade a vida interior. Porque quando o mundo enlouquece, somente os que têm silêncio no coração conseguem ouvir a voz de Deus. A oração do rosário era para ele mais eficaz que qualquer discurso. Ele dizia que Satanás teme a Ave Maria mais do que qualquer sermão. Porque a Virgem, onde entra, esmaga a cabeça da serpente. Por isso, a arma do remanescente fiel seria a simplicidade da oração perseverante. Uma fé infantil, mas inabalável. E essa fé sustentaria a igreja nos seus dias mais sombrios. A grande purificação, ensinava ele, não é o fim, é o recomeço. Assim como o ouro precisa do fogo para brilhar, a fé precisa da provação para se tornar viva. O sofrimento, por mais doloroso, é a lapidação do espírito. E mesmo que o caos tome conta do mundo e da igreja visível, o remanescente será como um farol invisível, guiando a humanidade de volta para casa. E quando tudo parecer perdido, será por meio deles que o Espírito Santo renovará a face da terra. Porque Deus não precisa de muitos, mas de corações entregues. E esses corações, mesmo escondidos, serão os instrumentos da nova era. Os sinais no céu e na terra. Padre Pio observava com atenção os sinais ao redor. Ele acreditava que Deus nunca envia grandes mudanças sem antes enviar sinais. E esses sinais, dizia ele, estão por toda parte, na natureza, nos eventos históricos, no comportamento das almas. O caos global seria precedido por desequilíbrios cada vez mais evidentes, espirituais, morais e até físicos. Ele falava de fenômenos climáticos como presságios, não no sentido supersticioso, mas como uma linguagem simbólica do céu. Terremotos, inundações, doenças súbitas. Tudo isso, para ele, era um reflexo da desordem espiritual da humanidade. Quando o homem rompe com Deus, até a criação geme, e a terra, como um organismo sensível, reage à ofensa feita ao seu Criador. Mas os sinais mais importantes não seriam vistos com os olhos, e sim com o espírito. O aumento do egoísmo, o desprezo pela vida, o culto ao prazer, a zombaria do sagrado, tudo isso era, para ele, sinais gritantes do afastamento de Deus. E onde Deus é rejeitado, o caos se instala, não como punição, mas como consequência natural da ausência da luz. Padre Pio também via os sinais nos próprios líderes espirituais. Quando um pastor deixa de pregar a cruz, já não é mais pastor, dizia ele. E quando a igreja começa a se adaptar ao mundo para não desagradar, ela perde sua essência. Ele falava com dor de um tempo em que os altares seriam levantados não para adorar, mas para entreter. E quando isso acontecesse, os sinais se multiplicariam. Ele dizia que os verdadeiros fiéis perceberiam esses sinais não pela mídia, mas pela inquietação interior. O Espírito Santo que habita nos puros os alertaria. Eles sentiriam uma dor diferente ao verem certas mudanças, uma tristeza sagrada diante da perda do sagrado. E essa dor seria o sinal de que ainda havia esperança, porque ainda havia sensibilidade espiritual. Os sinais também se manifestariam em sonhos, visões e inspirações. Deus não abandonaria seus filhos sem direção. Padre Pio acreditava que os anjos teriam um papel crucial nesses tempos: inspirar, proteger, consolar. E por isso, ele insistia tanto na devoção ao anjo da guarda. Ele te guia, dizia, se você estiver disposto a ouvir. Ele via o tempo como uma espiral, onde tudo se repete com intensidade crescente. E os mesmos pecados que precederam a queda de impérios antigos estariam presentes no mundo moderno, só que mais camuflados. A vaidade de Roma, a decadência de Sodoma,
O orgulho de Babel. Todos estavam de volta, sob novas máscaras. E isso, dizia ele, era um sinal claro de que o tempo da colheita se aproximava. Mas o maior de todos os sinais seria o silêncio da verdade. Quando falar de Deus se tornasse incômodo. Quando pregar a moral cristã fosse considerado discurso de ódio. Quando a fé verdadeira fosse perseguida, não por inimigos declarados, mas por irmãos mornos. Então, dizia Padre Pio, os selos estariam sendo abertos. O julgamento da Igreja. Começa pela Igreja. Padre Pio nunca separava a salvação da responsabilidade. Ele sabia que quanto maior a luz, maior a cobrança. E por isso, afirmava que o juízo de Deus começaria pela própria Igreja. Não porque Deus odeia sua casa, mas porque deseja purificá-la. A queda do papado tradicional, em sua visão, seria o estopim de uma justiça divina que, antes de visitar o mundo, visitaria o altar. Ele dizia que o Evangelho exige coerência, e que quando a Igreja deixa de ser exemplo, torna-se escândalo. Por isso, as profecias apontam não para a destruição da Igreja, mas para sua purificação dolorosa. Deus não destruirá sua esposa, mas a lavará com lágrimas e fogo. E o preço da traição espiritual será cobrado primeiro daqueles que receberam mais. Padre Pio ensinava que o juízo começa com os pastores. Quando eles se afastam da verdade, o povo se dispersa, e quando o rebanho se perde, a responsabilidade recai sobre os que receberam a missão de guiar. Por isso, sua vida era uma oferta contínua pelos sacerdotes. Ele chorava por eles, jejuava por eles. Sabia que muitos cairiam, mas também que muitos seriam salvos por intercessores anônimos. Ele dizia que os escândalos não são o fim, mas o começo da faxina. A podridão exposta não é derrota, é misericórdia, porque aquilo que é revelado pode ser curado. Mas o que é escondido apodrece a alma, e ele acreditava que Deus permitiria que a vergonha viesse à luz, não para destruir, mas para curar, ainda que no processo tudo parecesse ruir. Padre Pio via com clareza que o julgamento da Igreja traria dor, mas também traria frutos. Uma nova geração de santos surgiria, jovens que recusariam a mediocridade espiritual, mulheres que acolheriam o dom profético, leigos que se tornariam colunas vivas do Evangelho. E, acima de tudo, padres que voltariam ao altar com lágrimas de arrependimento. A confusão atual para ele era como a tempestade antes da calmaria. Um parto espiritual. E, como todo parto, traria dores, gritos e sangue, mas também vida nova. E essa vida nova só surgiria quando os velhos esquemas ruíssem, quando os palácios desabassem e os fiéis voltassem a rezar nas catacumbas, onde tudo começou. Padre Pio sabia que o julgamento viria, mas também sabia que após ele viria a restauração. Uma igreja mais pobre, mais fiel, mais santa, sem luxo, mas com luz, sem mídia, mas com milagres. E nesse tempo, a fé ressurgiria das cinzas como fênix divina, porque a igreja é de Cristo, e Cristo jamais será vencido. O colapso moral e a preparação para a batalha final. Padre Pio via com clareza que o maior sinal do fim não seria político nem religioso, mas moral. Para ele, a crise de pureza, de retidão, de verdade nas ações do homem, seria o campo onde o inimigo ergueria seu trono. O colapso do papado não surgiria de fora, mas do esvaziamento da coragem espiritual dentro dos muros sagrados. Quando os valores eternos forem tratados como antigos, quando a castidade for vista como repressão, quando a mentira for preferida à humildade. Ele alertava para um tempo em que tudo seria permitido, menos ser santo. Um tempo em que a humanidade celebraria o pecado em praça pública, enquanto condenaria os que se ajoelham para rezar. O mal deixaria de se esconder e passaria a exigir aceitação. E o maior perigo seria que, dentro da própria igreja, vozes começariam a justificar o injustificável, em nome da inclusão, da paz, do diálogo. Padre Pio chamava isso de apostasia interior, a queda silenciosa dos que um dia foram cheios do Espírito. E essa apostasia não seria marcada por escândalos, mas por indiferença. A indiferença é a porta larga por onde o mal entra sem resistência. E ao ver essa frieza alastrar-se, mesmo entre consagrados,
Sua alma se revirava em angústia. Era como se a escuridão entrasse pela sacristia. A batalha final, para ele, não seria contra homens, mas contra ideias falsas, contra doutrinas sedutoras, contra uma teologia que promete salvação sem cruz. Ele sabia que o anticristo não viria como ditador brutal, mas como Messias popular. Terno, simpático, bem articulado, pregando uma paz que exclui Deus. Um pacifismo sem arrependimento, uma espiritualidade sem renúncia, uma religião universal sem Cristo. Padre Pio dizia que tudo o que não exige conversão é engano. O verdadeiro amor fere antes de curar. E por isso, os verdadeiros fiéis seriam perseguidos, porque não aceitariam essa anestesia espiritual. Eles seriam chamados de radicais, retrógrados, até mesmo fanáticos. Mas eles sabiam que, fora da verdade, tudo é engano. E essa firmeza os tornaria alvo da última perseguição. Ele também advertia: a tecnologia seria usada para o mal. Meios de comunicação seriam instrumentos para difundir heresias com roupagem de compaixão. A imagem substituiria a palavra. O barulho abafaria o silêncio da oração. E as massas seriam manipuladas com slogans ao invés de doutrina. Nesse tempo, a fidelidade exigiria coragem de mártir. Mas mesmo diante disso, Padre Pio não perdia a esperança. Ele dizia: Satanás pode armar o seu trono, mas ele jamais sentará no altar de Deus. E por isso, ainda que tudo caísse, ainda que o Papa fosse exilado, traído ou desacreditado, a promessa do Cristo permaneceria. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por fim, ele ensinava que a preparação para a batalha final não é com armas, mas com santidade. Uma vida de oração, um coração puro, um rosário fiel e uma alma firme na doutrina. O campo de batalha será o coração do homem, e aquele que não estiver em graça será facilmente seduzido. Por isso, seu grito final era sempre o mesmo: confessem-se, convertam-se, perseverem. A nova igreja e o triunfo prometido. Padre Pio nunca enxergou a queda como derrota, mas como poda. Como o agricultor que corta os galhos secos para que a árvore frutifique. O fim do papado tradicional não seria o fim da igreja, mas o início de um novo tempo. Um tempo sem máscaras, sem estruturas podres, sem mentiras. Um tempo de fé autêntica, nascida do sangue, da dor e da fidelidade silenciosa. Ele previa uma nova igreja, não uma instituição reinventada, mas uma alma purificada, uma igreja pobre, perseguida, escondida, mas também cheia do Espírito Santo. Seria como o tempo das catacumbas, onde a fé era viva porque era proibida, onde a Eucaristia era celebrada com lágrimas, onde os milagres aconteciam sem câmeras, onde o povo rezava, não por tradição, mas por sobrevivência espiritual. Padre Pio via esse tempo com ternura. Para ele, a igreja verdadeira sempre floresce na dor. Os santos não surgem nos palácios, mas nas cavernas. E essa nova era será marcada por pequenos grupos fervorosos, famílias que rezam juntas, jovens que buscam o céu, leigos que vivem como mártires modernos, e padres que, mesmo sem apoio, celebram com amor e temor. Ele dizia que a nova igreja será sustentada por mulheres orantes, por mães que consagram seus filhos, por viúvas que oferecem suas dores, por jovens que dizem não ao mundo, por consagrados fiéis, por monges escondidos. Serão poucos, mas cheios de luz, como candeias acesas no meio da noite. O triunfo prometido por Maria em Fátima será o resultado de tudo isso. Ela mesma disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Padre Pio via isso como uma promessa infalível. Mas antes do triunfo, viria o deserto. Antes da glória, a cruz. Por isso, ele preparava seus filhos espirituais não com promessas de conforto, mas com a certeza de que vale a pena sofrer por Deus. A nova igreja não terá status, mas terá poder. Não será maioria, mas será sal e luz. E quando o mundo cansar de suas mentiras, de seus falsos messias, de sua solidão disfarçada de liberdade, ele voltará os olhos para essa pequena grei, e ali encontrará Cristo. De novo pobre, de novo rejeitado, mas de novo vitorioso.
Padre Pio dizia: no fim, Deus vence, sempre. E é com essa certeza que devemos caminhar. Mesmo que o chão trema, mesmo que Roma se cale, mesmo que sejamos deixados sozinhos. A vitória não é dos que vencem no mundo, mas dos que permanecem em Deus. E quando tudo parecer perdido, o céu se abrirá. A Virgem virá em glória, e a Igreja, purificada, surgirá como noiva adornada, pronta para as núpcias do Cordeiro. Esse é o fim da revelação omitida. Não é desespero. É esperança no limite da fidelidade. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo. Há verdades que não podem mais ser adiadas. O que antes parecia distante, agora bate à nossa porta. As profecias que tantos desprezaram estão se cumprindo diante dos olhos de uma geração que aprendeu a duvidar até da luz do próprio sol. E o que Padre Pio viu, em lágrimas e êxtases, não era apenas um futuro sombrio, mas um clamor do céu por almas vigilantes. Não há mais tempo para uma fé morna, para uma espiritualidade superficial, para um cristianismo sem cruz. A Igreja atravessa seu Getsêmani, e cada um de nós precisa decidir: dormiremos ou vigiaremos com Cristo? A queda do papado tradicional, o caos moral, a confusão doutrinária, os sinais nos céus e na terra, tudo nos aponta para um momento de decisão pessoal. Não será mais possível confiar apenas nas instituições. A fé terá que ser vivida no íntimo. O altar agora é o coração, e o remanescente fiel será formado por aqueles que, mesmo entre ruínas, continuam de joelhos, rezando o rosário, confessando-se, adorando em silêncio, esperando não um sinal do mundo, mas um sussurro do céu. Mas o mais impressionante é que, apesar de tudo o que vimos até aqui, a mensagem final não é de medo, é de esperança, porque Deus, ao permitir que tudo seja sacudido, está nos dando a chance de retornar ao essencial, de reencontrar o verdadeiro rosto da Igreja, não nas estruturas, mas na santidade escondida de seus filhos. Como dizia Padre Pio, tenhamos fé no futuro, mas um futuro construído sobre o sangue dos justos, sobre a fidelidade dos pequenos, sobre a oração dos que nunca serão famosos. O triunfo virá, não sem dor, mas virá. Você que chegou até aqui, talvez esteja sentindo um aperto no coração, uma inquietação profunda, uma vontade de fazer parte dessa resistência silenciosa. Ouça isso como um chamado. Talvez o próprio céu tenha te trazido até este vídeo, não para te assustar, mas para te despertar. Reze. Consagre-se. Leia o Evangelho. Volte aos sacramentos. Seja luz onde todos estão se apagando. Porque no fim, serão os corações fiéis que sustentarão a nova Igreja, aquela que surgirá das cinzas com a força do Espírito Santo. Se esta mensagem tocou sua alma, se alguma palavra te fez refletir ou te chamou de volta para Deus, eu te convido. Compartilhe este vídeo. Inscreva-se neste canal para que juntos possamos espalhar essa chama de fé. Curta. Comente aqui embaixo o que o Espírito Santo falou com você hoje. Não por vaidade, mas para que este conteúdo alcance mais almas. Porque, como disse Padre Pio, o tempo de salvar almas é agora. Amanhã pode ser tarde demais. Que o Senhor te abençoe, que Maria te proteja, e que mesmo na tempestade, sua fé permaneça firme até o fim.